Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Resenha com PH. Eu sou Rafael com PH e a resenha de hoje é de uma ótima graphic novel. Meu Amigo Dahmer, é do Def Backdurf. Esse Def Backdurf, ele é um baita cartunista. Você vai ver aqui que ele tem um traço muito específico. Só que ele é um ótimo escritor, assim, ele faz uma pesquisa. As HQs dele são quase documentais. Esse Meu Amigo Dahmer foi um trabalho de pesquisa tão bom que ele gerou um filme de 2017 chamado Meu Amigo Dahmer, dirigido pelo Mark Myers. Assim, essa é uma história real, onde o Duff consultou os amigos de infância do Dahmer. Então, assim, não é a questão de achismo, né? Ele entrevistou, ele reconstruiu, né, a infância, a adolescência do Dahmer na escola, né, identificando ali os primeiros indícios de que ele se tornaria um serial killer. E tem, assim, tem até aqui uma foto, né, do Dahmer com um colega. E assim, é muito interessante. Assim, eu confesso que o traço do Duff, é, ele é ele é um traço mais maduro, ele é aquela coisa, ele lembra muito os fanzines, o Robert Crumb, cartoons, né? Ele tem esse tom exagerado de cartunistas. Então, eu acho que pode ser algo mais, um gosto adquirido. Mas o texto é muito bom. A pesquisa, e assim, tem muitos extras, né? Assim, aqui, olha, aqui você tem HQ, né? Isso aqui de HQ, e aqui você tem fontes, tem mais história, tem epílogo, mas, por exemplo, as fontes utilizadas, porque ele fez uma entrevista, ele entrevistou, ele recolheu, ele fez as entrevistas, tem transcrições de depoimentos, ele pegou os documentários, sabe, fontes jornalísticas, arquivos da FBI, agenda familiar, o livro do pai do Dahmer, que o pai do Dahmer escreveu um livro, tem muitas notas, assim, tudo isso aqui, ó, notas, os envolvidos. É muito, ó, você é muito, tem rascunho. Tem até uma coisa que essa HQ eu tenho que recomendar muito, essa graphic novel eu tenho que recomendar muito. Tem até uma coisa aqui muito interessante que você não vê usualmente, que é cena deletada, né? Cena deletada você geralmente só tem em filme, mas aqui ele tem toda a sequência de páginas deletadas que ele não achou que seria interessante colocar no na HQ. Você tem aqui a primeira HQ do Dahmer que ele fez, a primeira coisa inicial que ele fez lá em 95, antes de publicar a graphic novel, né, completa. Isso daqui, ó, o capa dura, é um projeto da Dark Side Books. E a Dark Side Books, quem conhece a Dark Side Books, o acabamento dos livros, das graphic novels deles são de alto nível, altíssimo nível. Isso aqui é muito interessante. Você pode até ver o filme, mas, assim, se você tem curiosidade sobre, né, sobre esses true crime, serial killers, assassinos em série, isso daqui, obviamente, é o que eu falei. O traço, né? O traço é algo que você, se você não conhece a arte do Duff Backdurf, você pode causar um estranhamento inicial. Mas depois que você se acostuma com o tipo de arte, o que sobressai é o texto. Tem muito texto, muito diálogo. Tem uma coisa que, cara, é muito doido, porque o Dahmer, ele era até meio que... Teve um momento que ele era popular na escola, né?
E aí ele fazia umas coisas, ele brincava que ele imitava um dos alunos com portador de deficiência, ele fazia essas imitações, é, nossa, assim, ele fazia umas coisas, né? E é o tipo de coisa que hoje em dia você usa para identificar um sociopata, psicopata, né? Tipo assim, maltratar animais, todas essas coisas. Ele fazia isso na infância, na adolescência. Novamente, não é o tipo de coisa que, por exemplo, justifica o que ele fez, mas é o tipo de relato, registro que explica. Você consegue ver e fala assim, cara, não é surpresa que ele se tornou isso, não é à toa. Ou em momentos assim, poxa, por como que ele se tornou isso e tudo mais. É uma baita HQ, uma baita gráfico novel. 285 páginas, né? Incluindo, claro, fotos e extras, né? Aqui tem até uma situação que tem a foto do Duff, Duff, e uma foto do Dahmer, né? Na época de escola. Como, né? Como, como que era aquela coisa, né? E aí, porque, né? Você vê como que você olha uma foto e você não consegue olhar para uma foto, isso é um assassino em série, né? Então, assim, ele levou uns. Começou com um HQ de 8 páginas, levou uns 20 anos para ser produzido. Ele reuniu, fez pesquisas, né? E é aquela coisa, porque ele mesmo, né? Olha, ele fala aqui. Foi assim, olha, você não tem como imaginar como foi o momento de descobrir as notícias dos seus crimes, né? Para você, Dama era um monstro depravado, para mim era um garoto que sentava ao meu lado na aula, com quem eu matava o tempo na sala de música do colégio. E é muito doido, porque ele é um grande quadrinista e ele foi amigo, né? Porque o meu amigo Dahmer falando, é o próprio Duff falando, né? Como que ele é a amizade dele, como que foi essa amizade, né? É muito doido, é muito raro você ter uma situação dessa de uma pessoa pública, né? Que foi, entendeu? Você nunca imagina o que vai acontecer com você, entendeu? Você nunca imagina, eu fico imaginando as pessoas, sei lá, que estudaram sei lá, com Tom Cruise e aí virou Tom Cruise, pô, mas era meu colega de escola. E aí virou um assassino em série. Era o meu colega de escola, a gente brincava junto e nunca imaginei que ele fosse se tornar isso. Enfim, recomendo muito, vou deixar o link aqui na descrição para você adquirir pelo canal, pelo link para ajudar o canal. Baita HQ. Muito bem desenhada. Eu gosto do estilo dele. E muito bem escrita. Uma baita pesquisa. Sabe? É um HQ documental, tá? Não é um HQ rasa. Tá? Tem muita fonte, foi um trabalho de pesquisa muito bem feito, muito forte. Então, olha só, meu amigo Dahmer, da Dark Side Book, né, escrito e desenhado pelo Duff Duff. Se você gostou, dá um like, curte, compartilha, se inscreve no canal. E como sempre, obrigado por ter assistido. Tchau, tchau.